Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula do módulo Escopo versus Software. E nessa aula a gente vai estudar sobre o custo da correção do defeito. A gente viu a primeira aula sobre o cone da incerteza, né? Vimos também a segunda sobre a origem dos bugs. No cone da incerteza a gente viu qual que é a problemática que tem em se produzir e estimar escopos de software em função da necessidade do refinamento contínuo e da falta de clareza sobre os detalhes do escopo. A gente viu como que isso reflete, de certa forma, na origem dos bugs, onde 60% dos bugs são gerados por problemas em especificação. E agora a gente vai ver o custo da correção do defeito, onde a gente vai entender quão caro é corrigir defeitos em projetos de software. Ok? E a última aula sobre escopo inútil. O que é o custo da correção do defeito? Qual que é o conceito a respeito disso? É mais caro quebrar uma parede de uma casa com a casa depois de pronta ou retirar a parede do desenho de uma planta baixa enquanto a casa ainda não foi construída? O que você acha? É mais fácil ter que quebrar com a marreta uma parede numa casa que já está levantada, que já está pronta, ou é mais fácil ir até um projeto, num software tipo AutoCAD, remover aquela parede e realizar os devidos ajustes nos cálculos? Certo? Vamos lá? É mais caro imprimir uma roda em impressora 3D para validação do modelo ou colocá-la para produção em série na fábrica? Então imagina que você está administrando uma indústria, né, e você produz rodas. É mais caro você imprimir isso numa impressora 3D e validar o seu modelo da roda, ver se está tudo certinho, ou colocar isso em produção em série e descobrir lá na frente que sua roda não estava legal, depois de fazer, por exemplo, 2.000 rodas. É mais caro testar uma vacina em ambiente controlado em laboratório ou distribuí-la para a população de todo um país? Imagina que você trabalha no laboratório, você é um bioquímico, né? Você é um químico e sua equipe está desenvolvendo uma vacina. É mais fácil você conseguir cobaias humanos ou não para fazer um teste em ambiente controlado, com toda a segurança, por exemplo, um grupo de 10 cobaias, ou você distribuir isso para uma população de 1 milhão de pessoas num determinado país e correr o risco de descobrir que aquela vacina tem efeitos colaterais gravíssimos. O que é mais caro? E é mais caro corrigir o bug em uma regra de negócio em tempo de especificação, ou seja, enquanto estamos produzindo a especificação daquela regra de negócio, ou construir o software e corrigir o bug em ambiente de produção? Descobre-se que aquela regra tem um furo em ambiente de produção e tem que, além de arcar com os custos que ela gerou para o cliente em produção, voltar e fazer ajuste em modelo executável, modelo de testes, modelo comportamental, modelo de requisitos e etc. O que é mais caro nesse contexto? Bom, a gente vai ver que é muito mais caro fazer tardiamente os ajustes, né? A gente tem um gráfico aí, e esse gráfico ele foi idealizado ou criado por um pesquisador chamado Barry Bowen. Ele é um pesquisador com muito conteúdo legal sobre engenharia de software. Já é um senhor, mas que trouxe excelentes contribuições na nossa área. E tem aí também o link de um PDF da NASA, onde explica-se melhor o fundamento ou a memória de cálculo para chegar-se a esse gráfico e como que a NASA interpretou isso em um determinado contexto. Basicamente, esse gráfico nos mostra, na linha vertical, o custo da correção, ou seja, a variação do custo da correção de um defeito. E no eixo aí, horizontal, as fases de um projeto. O que esse gráfico nos mostra? Ele tem um coeficiente ali chamado x, tá? Que x pode ser valor monetário, dentre outras coisas, mas ele nos mostra que quanto mais tarde corrigimos um defeito, mais caro esse defeito custa para ser corrigido. Por exemplo, a gente vê lá que no eixo vertical a gente tem uma variação que vai de 1x, no melhor dos casos, a 1000x no pior dos casos. E a gente vê que a escala vertical, do eixo vertical, ela vai subindo conforme o projeto está avançando em seu ciclo de vida. Ou seja, percebemos lá que quando a gente está em produção, corrigir um defeito, segundo essa teoria,
pode custar de 40x, no melhor caso, até 1000x, no pior caso. Mas se a gente corrige o defeito, quando a gente descobre ele lá em requisitos, a gente vai gastar 1x para isso. Se a gente conserta o defeito lá na fase de codificação, a gente vai gastar mais ou menos 10x. Por quê? Refinamento contínuo, né? A gente viu que o processo de produção de software é um processo de decomposição constante. A gente vai diminuindo a abstração através do refinamento contínuo, conforme o ciclo do projeto, de vida do projeto vai avançando em sua vida. E quando a gente tem requisitos, quando a gente está na fase de engenharia de requisitos, a gente tem, por exemplo, uma regra de negócio especificada, que é um artefato relativamente simples. Gastou-se pouco para produzi-lo. Se a gente descobre, no momento dessa regra de negócio, que existe um defeito, a gente só corrige a regra de negócio. Mas se a gente está, por exemplo, na fase de testes e percebe um erro nessa regra de negócio, a gente tem que voltar e fazer ajuste no código-fonte que realizou aquela regra de negócio, na parte do projeto arquitetural ou estrutural que tratou aquela regra de negócio e lá nos requisitos também. É como se a gente, de uma maneira linear, multiplicasse por 3 grandezas o custo, né? E o pior caso sempre é o caso de produção. E esse número 1000 aí, no pior caso, né? A gente ter 1000 vezes mais custo de corrigir um defeito em produção do que em requisitos, se você for pensar, isso se aplica mesmo. Pegue, por exemplo, os projetos da própria NASA. Um problema em produção da NASA, e a gente tem casos desses aí, basta você pesquisar na internet que isso já aconteceu mais de uma vez, um projeto da NASA pode refletir, nesse contexto de um bug em produção, estourar um foguete que gastou-se 1 bilhão para poder fazer. Um sistema de um banco pode emprestar dinheiro com defeito, não o defeito no dinheiro, né? E sim fazendo o cálculo errado sobre uma taxa de juros, gerando prejuízo para o banco ou para o cliente, durante 6 meses, até se perceber. Eu já prestei serviço para um banco mineiro em que chegamos a essa conclusão. Tinha um problema, não posso abrir os detalhes, mas tinha um problema em que o banco levou um prejuízo durante 3 meses gigante. Porque determinada regra de negócio, e realmente era uma única regra de negócio, fazia um cálculo errado e ninguém percebeu. Então, pode sim chegar a 1000x, a depender, supondo que x seja um valor hora aí de R$100. Se a gente está falando de uma hora, a gente está falando de R$100, que é consertar essa regra de negócio na fase de requisitos. Se a gente estiver falando de 1000 horas, são R$100 mil. E o prejuízo nesses casos que a gente está falando vai muito além do que R$100 mil, né? O importante com esse gráfico é a gente entender que quanto antes consertar o defeito, mais barato fica. Vamos à frente. O custo de correção do defeito ele é relativo, tá? É importante ficar claro. Ele é relativo pois depende das especificidades de cada projeto, né? Que pode ser aí o processo de desenvolvimento, cultura da empresa, tecnologia aplicada e etc. Existem empresas que possuem um ciclo de vida dos seus projetos que é mais extenso. Então, se você descobre um erro num contexto desse, mais à frente, você tem mais coisas para corrigir, logo fica mais caro. Se a cultura da empresa também provê que ela vai contratar profissionais mais sêniores, vai pagar um salário mais alto, logo, se ela precisa de despender horas para corrigir defeitos, ela vai gastar mais também. E a tecnologia aplicada. Se a gente for pegar um software feito em C#, né, no .NET, versus um software feito em COBOL, o software em COBOL, às vezes, é muito mais barato de corrigir do que um software feito em C#, pela quantidade de variáveis inerentes a cada uma das duas tecnologias. Tá certo? Então, o custo é relativo. O gráfico e a teoria apresentada anteriormente é uma visão geral. Mas, dentro das minhas observações, ao longo da minha carreira, eu diria para você que aquilo ali reflete bonitinho o que acontece na vida real. Mais barato corrigir mais cedo. O que a gente já falou, né? É exponencialmente mais barato detectar e corrigir um defeito na fase de requisitos do que na fase de implantação em produção, pela questão do refinamento contínuo. O problema, o ônus, o desgaste é menor e os pontos a serem ajustados são menores também em termos de quantidade. Mas para isso é fundamental se ter qualidade na engenharia de requisitos. É mais barato corrigir defeito na engenharia de requisitos, mas mesmo que hajam defeitos, defeitos sempre existirão nos requisitos. Se você tem uma especificação ruim, vai ser difícil achar o fio da meada para corrigir. Então, um modelo organizado, com requisitos bem escritos, bem modelados, bem diagramados, faz toda a diferença na hora de ter que ajustar alguma coisa. A gente vai ver um pouco sobre isso na hora que a gente for estudar a elicitação de requisitos. Se a gente se perde no mar de requisitos que a gente tem, achar um ponto de falha e corrigi-lo torna-se um super desafio.
Bom, vamos citar um exemplo aí para a gente ver como que é crítica essa questão do custo da correção do defeito. Temos um contexto, tá? Foi detectado um defeito em regras de negócio que efetua um cálculo de salário no sistema de folha de pagamento. Uma análise de requisitos envolvido durante um dia na atividade da correção. Ou seja, para consertar o defeito, vamos supor que esse defeito foi identificado na fase de validação dos requisitos junto ao usuário, tá? O que vai ter que ser despendido de recurso para corrigir esse defeito? Um dia de trabalho do analista de requisitos. Você pode achar que é muito um dia de trabalho uma regra de negócio, mas às vezes não é. Tem regras que são super complexas de entender. Tem regras que você tem que consultar o usuário numa reunião de 1 hora por telefone. As coisas não são tão simples quanto parecem. Bom, mas esse aí é o panorama que a gente tem em termos de estimativa, tá? 120 horas, que é o valor hora do profissional de requisitos. O tempo de especificação, né, para correção desse defeito é um dia, ou seja, 8 horas. Logo, o custo será de R$ 960. Então, vamos pegar esse conceito, esse contexto, desculpe, e ficar com ele na cabeça. Vamos a um outro contexto agora. Foi detectado um defeito na rotina, ou seja, num executável, de cálculo de salário no sistema de folha de pagamento em ambiente de produção. Envolvidos na correção do defeito, um analista de requisitos, um programador, um analista de testes e o usuário. Foram gastos um dia de cada profissional. Por quê? O analista de requisito tinha que acompanhar tudo e fazer o ajuste nas regras, tinha que fazer os ajustes no modelo de requisitos, passar isso para o programador, que tem que entender, obter informação do analista de requisitos, depois fazer os ajustes nos seus métodos, nas suas classes de cálculo. O analista de testes tem que ajustar o seu caso de teste para isso, fazer novos testes, e o usuário tem que ser consultado a todo momento, além de fazer a homologação após os testes. Qual que é o cenário que a gente tem aí? Um profissional de requisitos, um analista de requisitos, um programador, um analista de testes e um usuário. Temos aí os valores hora de cada profissional e 8 horas de trabalho, o tempo de correção para cada profissional desses. O custo, a gente antes tinha R$ 960 apenas, que era o custo de um dia de trabalho do profissional de requisitos. Agora nós temos 960 para o programador, 960 para o analista de testes e mais R$ 1.600 de horas do usuário. São dois panoramas. O defeito foi detectado em tempo de engenharia de requisitos e lá foi corrigido. O outro foi em produção, mas é o mesmo defeito, ok? Qual que é o cenário que a gente tem? E não é o pior caso, tá? Nós temos 24 horas de diferença de esforço, 3 dias de diferença de tempo e 3.520 de diferença de custo. Ou seja, essa diferença toda foi gerada porque descobrimos o problema em produção e não descobrimos ele em tempo de engenharia de requisitos. Isso representa um total de 367% de diferença apurada. E esse valor não é absurdamente alto? Puxa, pensa assim, pensa em custo da oportunidade, ou seja, nós poderíamos ter gasto 367% menos corrigindo isso em tempo de engenharia de requisitos. Mas não, a gente só descobriu isso por razões quaisquer só quando o projeto acabou e foi para a produção. Então a gente gastou 367% a mais. E não é o pior caso. Eu já vi isso acontecer com diferenças que passavam de 500%. E já vi isso acontecer em praticamente 70% dos projetos que eu participei. Seja como gerente, seja como arquiteto, seja como analista, seja como programador. Isso é absurdo. Vamos pensar na seguinte conta. Imagina que o orçamento do Brasil é de 1 bilhão, o orçamento das empresas de software, né? É de 1 bilhão. Não só de softwares, que contratam também. É como se a gente estivesse falando assim, olha, o seu orçamento de 1 bilhão, na realidade, não vai atender tudo que você precisa. Você vai conseguir gerar valor somente se você gastar 3 bilhões 677 mil, ou seja, 2 bilhões 670 mil, desculpe, simplesmente, cara, vai ser ineficiência da sua produção. Agora imagina se não ocorresse esse tipo de problema. Se a gente conseguisse diminuir, lembra lá, o melhor caso 1% e o pior caso 1000x, né? 1x e 1000x. Se a gente conseguisse diminuir isso para sempre ser 1x, isso não é possível, tá? Mas é só um exemplo. A gente simplesmente economizaria 1000 vezes. Olha como o mundo seria melhor se nós tivéssemos uma realidade dessa, né? Bom, mas no caso que a gente mostrou aqui, um defeito que poderia ser
facilmente percebido como uma boa engenharia de requisitos, não aconteceu, passou para o fim do projeto, foi para a produção e nos custou 367% a mais. Isso realmente é absurdo. Vamos a algumas dicas que a gente pode seguir para diminuir o problema do custo da correção do defeito. Dica 1. Alinhe muito com as partes interessadas sobre a realidade do custo de correção do defeito. Isso gera entre as partes engajamento, alinhamento de expectativas e prudência nos momentos de potencial desleixo com o projeto. Esse raciocínio é muito aplicado, como eu citei também como dica, em relação ao cone da incerteza. Porque se a gente não sabe o ônus que a gente pode absorver executando alguma ação, a gente às vezes vai na raça. Mas se a gente sabe o quanto aquilo pode ser prejudicial, a gente tende a tomar um pouco mais de cuidado, tende a ter mais prudência. E se a gente alinha com todos, dentro das possibilidades, sobre o custo da correção do defeito, as pessoas passam a ter mais cuidado com as coisas. Então, se você é um profissional de gestão, busque alinhar isso com o patrocinador do projeto, busque pensar sobre isso e alinhar isso com sua equipe. Se você é um profissional de requisitos compromissado com o seu trabalho e quer que as coisas deem certo, alinhe isso com os desenvolvedores, com a analista de testes, cutuque o cliente, o gerente de projeto, para que a coisa flua melhor. Se você é um programador, pense nisso quando for cobrar resultados, cobrar qualidade do profissional de requisitos. Por quê? Custa muito caro. E às vezes, se você é seletista, você pode estar deixando de ganhar aumento sem saber, porque a empresa está lucrando menos. Se você é empresário, sua margem de lucro da sua empresa de software, ela está tendo menos resultado, ela está mais baixa, porque você está sendo vítima, entre aspas, né? Porque agora você sabe do que se trata, e se for vítima, não é mais vítima, porque é consciente, mas você está sendo vítima do custo da correção. Então, se a gente volta todo o raciocínio para a engenharia de requisitos, faz um trabalho com mais qualidade, mostra para todo mundo que aquilo merece atenção, tudo pode sair diferente. Dica 2. Havendo a possibilidade, sempre opte por um processo de desenvolvimento que seja iterativo e incremental. A gente já falou sobre essa dica, né, em outras aulas, mas também se aplica aqui. Porque o iterativo incremental nos dá feedback rápido em função das entregas parciais que a gente faz. E fazendo dessa forma, muitos dos defeitos que a gente perceberia mais ao final, a gente percebe com antecedência. E ao invés de custar 1000x, vai custar 2x, 3x. Né? Pense, por exemplo, no comparativo que nós fizemos entre o modelo tradicional e o modelo iterativo incremental. No modelo tradicional, para a gente descobrir um defeito em requisito, o usuário só vai perceber isso quando tiver software executável. Agora, se a gente começa a quebrar isso em pedaços menores, faz algo que era 1, virar 10 pedaços, no primeiro pedaço o usuário já pode perceber um problema e nos alertar sobre aquilo. Então, o processo iterativo incremental favorece muito a diminuição do custo de correção do defeito. Dica 3. Idem, nós já citamos idem para o raciocínio que nós já falamos dessa dica. Já falamos dela e vamos falar mais uma vez. Na dúvida, sempre pergunte. Não assume que entendeu e libere a especificação sem ter certeza disso. Não fique constrangido, isso é necessário e mostre para as pessoas que, se você teve dúvida e está levando o raciocínio de novo, é para o bem de todos. Jogue como argumento, por exemplo, o custo da correção do defeito. Dica 4. Nunca apresse a validação dos requisitos. Com bom senso, analise, pergunte se está bom, valide e repita isso até quando der e for necessário. Né? A gente também já falou dessa dica em outra aula, mas aplica-se também nessa aula que a gente está discutindo. Por quê? Se você não tem certeza, é porque você está com dúvida, obviamente. Se você tem dúvida, você vai fazer errado, na maioria dos casos. Isso aí, basta você observar para ver que isso é uma lei, é um axioma, é fatal, determinístico. Então, tem dúvida? Vai tirar a dúvida. Explica para as pessoas que é necessário que aquilo aconteça. Claro, nem sempre dá, né? Você pode ter um gestor que é mais autoritário, que é mais arrogante, o patrocinador pode não dar muito espaço para isso, mas tente, porque se houver o espaço, faça. Porque se houver espaço e você não fizer, a responsabilidade passa a ser sua. E às vezes, levando isso para um contexto mais humano, se você gera para uma empresa, sem estar percebendo, um prejuízo aí de 1 milhão com correção de defeitos, chega no final do ano, essa empresa precisa demitir para economizar 1 milhão, você pode ser corresponsável por isso. Então, até na engenharia de requisitos, a gente tem que ter responsabilidade social. Dica 5. Faça validação dupla com checklist das especificações. Também já citamos essa dica e é fundamental para melhorar a qualidade do modelo de requisitos. Aplica o checklist, um profissional faz,
o outro revisa. A gente consegue perceber muito defeito fazendo dessa forma em tempo de engenharia de requisitos, sem precisar que isso passe para frente, fazendo com que isso custe 1x para ser corrigido, e não 1000x no pior caso. Dica 6. Havendo a possibilidade, insira no processo de desenvolvimento a auditoria nas especificações, feitas por profissionais sêniores. Também já falamos um pouco sobre isso. Ou seja, auditoria por amostragem, por amostragem, considerando estatística, pegue um profissional sênior, peça ele para fazer esse trabalho de maneira rotineira no processo de desenvolvimento da sua empresa. Se você for técnico, for um analista, tenta envolver o seu gestor para que banque isso, tenta conversar com o pessoal do SEPG, né, que é o pessoal responsável pelo modelo de processo da organização. Se você é gestor e o patrocinador não quer, converse com ele. Se você é gestor e tem autonomia, faça, porque traz uma série de benefícios. Dica 7. Acompanhe lado a lado o que a equipe de projeto e desenvolvimento está fazendo, dando reporte e feedback constantes sobre o alinhamento do que está sendo feito e o escopo. Ou seja, verifica sempre se o que está sendo produzido pelas pessoas do seu time estão de acordo com o que espera-se que produza pelo escopo. Isso é report feedback, é acompanhamento homem a homem. Se você é gestor, tá? Faça com que o seu profissional fique mais disponível para isso. Se você é profissional e tem disponibilidade, fique ao lado dos analistas de teste, dos projetistas, dos desenvolvedores, para garantir que o escopo está amarradinho com aquilo que está sendo produzido em termos de software executável, em termos de teste, em termos de design, né? E se não há possibilidade, tente cativar as pessoas, mostrando como argumento o custo da correção do defeito. E dica 8. Detalhe muito sua especificação, mas ao mesmo tempo não seja prolixo. É aquilo que a gente já falou também e aplica-se também nesse contexto. Detalhe a especificação. Sua especificação não pode deixar dúvidas. Se ela deixar dúvidas, defeitos com certeza serão produzidos a partir disso. Vamos a um quiz com perguntas e respostas sobre o conteúdo da aula. Essa aula é extremamente interessante. Eu sugiro que a partir de agora, caso você já seja um profissional de software, passe a observar como que isso acontece no dia a dia para você ver o quão triste é a realidade do custo da correção do defeito e como isso acontece a todo momento do nosso lado. Se você está começando na área, prepare-se para isso, mas já traga um discurso mais positivista nesse sentido, né? Porque a gente pode fazer muita diferença. Geralmente a gente fica muito passivo deixando as coisas acontecer e a gente tem que se lembrar que quando a gente vê e não fala, a gente torna-se corresponsável. Bom? Ok? Muito obrigado. Vamos à próxima aula. Um grande abraço.